Se eu falar sem microfone, dá para escutar? Sim? Então não quero. Como vocês já escutaram, meu sotaque é meio diferente, né? Então eu vou usar umas palavras misturadas, um pouco de português, um pouco de espanhol e um pouco de paolonhol. Palavras que eu invento. Aqui vocês escutaram duas pessoas que usaram uma linguagem, o quê? Científica. Elas estudaram pra caramba. Mas eu, que sou estrangeira, que não sou da área da saúde, vou usar uma linguagem científica. No espanhol seria eu sinto. No português seria científica. Eu sinto, né? Então eu vou falar dos sentimentos. A doutora Flávia falou que o cuidado paliativo não é ser bonzinho. Mas eu acho que se você não é uma boa pessoa, você não vai dar um cuidado de qualidade. Então hoje estou aqui para falar uma coisa muito importante. Para você cuidar de alguém, você tem que entender primeiro uma coisa. Você é finito. Aqui as duas já falaram que todos vamos morrer, não foi que elas falaram nisso? Alguém não sabia o que elas falaram? Alguém achou que era imortal? Não? Então hoje eu vou falar de coisas óbvias, mas que nunca queremos pensar. Eu escolhi um tema que eu não sei se eu fiz uma tradução certa. Eu escolhi conviver e morrer. O que significa isso? Alguém entendeu o tema que eu queria usar? O quê? O que significa isso? Não. Alguém tem outra ideia que significa conviver e morrer? Conviver quer dizer que nós, seres humanos, pessoas, nascemos e vivemos em comunidade, vivemos em conjunto. E morrer, que eu queria dizer que eu preciso morrer também em comunidade. Eu não posso morrer isolada, sozinha. Então, hoje estou aqui para convidar vocês a entender o conviver e o morrer. Viver juntos e morrer juntos. Somos seres sociais por natureza. Dependemos um dos outros para nascer e para morrer. Na hora de nascer e morrer, estamos frágeis, vulneráveis, dependentes, precisamos de cuidados, não é? Mas eu acho muito engraçado. Engraçado por quê? Olha no nascimento, o que temos no nascimento? O que você consegue olhar aí? Na hora de alguém, de uma mulher parir. O que você vê aí? Nós vemos aqui que uma mulher e a sociedade se prepara para uma gravidez. Já temos ultrassom 3D. Para a dor da mulher, para o processo de nascimento, temos como chama isso aqui? Epidural. A mulher coloca epidural. E hoje até o pai pode entrar e fazer um vídeo bem legal, né? Fica tudo show de bola. O nascimento é maravilhoso. Alguém aqui acha que o nascimento não é maravilhoso? Eu já tinha calor. Alguém aqui acha que o nascimento não é maravilhoso? Nós achamos que o nascimento é maravilhoso porque a sociedade aceita o nascimento como parte natural da vida. Mas o processo em si é horrível.
uma mulher gritando, sangue por todo lado. Ai, um monte de pessoal gritando aí. O nascimento em si, o processo não é bonito, mas a sociedade aceitou o nascimento como algo lindo, porque traz vida, não é? Hoje eu estou aqui para apresentar a morte como um processo também, como um processo que poderia ser cuidado. Quando nós falamos de morte, dá para escutar? Aqui vemos alegria, vemos companhia, não é? Aqui o que olhamos? Desespero, medo. Ninguém está por perto, só ele e a morte. Ninguém quer ficar por perto. Quando meu filho de 14 anos ficou doente, ele não tinha muitas visitas, sabem por quê? Porque todo mundo tinha medo de falar com ele, de perguntar para ele: você vai ser curado? Ninguém tinha coragem de ver ele nos olhos, porque a morte para todo mundo é a coisa mais horrível do mundo. Ninguém pode usar essa palavra. Mas eu quero que você olhe aqui essa criança. O que você olha nessa criança? Alguém pode falar? Quando você vê a foto dessa criança, o que vem na sua mente? Ele está assustado. O que mais? Pode falar, eu não como. Eu já comi, estou cheia. O que mais que você olha na fotografia? Ele tem medo. O que mais? Ele está desconfortável. Algo mais? E aqui? Esse vovô. Nem sei pronunciar a palavra. Esse velhinho. O que você vê aqui? Desespero também, né? Então eu me pergunto, por que os que se vão não recebem o mesmo tratamento dos que vêm? Essa criança está sozinha, o idoso também. Essa criança está indefesa, o idoso também. Essa criança não sabe controlar esfínteres. E muitas das pessoas que falecem não sabem controlar o xixi e o cocô. Qual é a diferença? Por que não damos o mesmo trato? Por que não nos preparamos para isso que já sabemos que é normal? Alguém sabe falar por que não? Olha, com base na prática profissional, eu acredito que quando a gente olha as nossas perspectivas no paciente, eu já vi em vários momentos dentro do hospital familiares, profissionais que falam assim, mas ele está sofrendo porque ele já fez muita coisa ruim durante a vida. Quando a gente vê uma criança, tem aquela ideia de que ela não fez nada ainda. O cuidado, ele tem o maior com a criança, a gente começa a pensar no idoso, não na doença em si, no que a gente precisa cuidar dele, mas no que ele já fez, como consequência do que ele está passando agora. Então nós achamos juízes deles. Eles foram ruins, então que apanhem. Estamos julgando, né? E a criança tadinha. Mas nos cuidados paliativos, nós temos que ter um olhar compassivo. Não importa o que ele fez. Importa como eu sou boa pessoa. Eu oferto aquilo que eu sou. Por isso que eu falei no início. Ser boazinho, falar de sentimentos é importante sim. Porque se eu sou ruim, eu me acho que posso julgar aquele idoso. Nós hoje estamos cuidando de um senhor alcoólatra. Os filhos dele não querem olhar para ele. Quando você visita esse senhor, você só escuta queixas. Ah, ele era assim, mas é por culpa dele, ele bebeu demais. Nananana. Ninguém lembra que essa pessoa tem um sentimento aqui.
e que não importa o que ele fez. Hoje, eu que sou paliativista, vou aliviar a dor dele. Não é meu problema o que ele fez. É meu problema o que eu faço para aliviar a dor dele. Então, se você hoje está estudando algo para entrar na área da saúde, tem que saber isso. Você não é juiz. Você é uma pessoa que estudou por amor para aliviar a dor de outra pessoa. Tem um médico espanhol que fala assim: a morte pode ser um evento privado. Por que eu falo privado? Porque nenhuma morte é igual a outra. Mesmo que o Dom José faleceu com câncer de laringe e o senhor Tomás também. O mesmo câncer, mas a morte de cada um é diferente. A história deles é diferente. Então, cada um é único. A morte é um evento privado, mas a mortalidade e o processo de morrer certamente não é. Toda experiência efetiva de mortalidade é essencialmente política. O que eu queria falar com isso? Que uma pessoa tenha uma morte boa depende de nós. Quando falo de política, eu não falo do Douglas Mello. Eu falo de nós, como população, como sociedade. Não sei aqui, mas no meu país, nos povos, nas cidades pequenininhas, quando alguém falecia, eu nem precisei. Quando alguém falecia, tocávamos o sino. Sino. Vocês já escutaram aqui, quando alguém falecia, que tocavam o sino? Nunca. Você já? Nas cidades pequenas tocam o sino. Sabe para que é esse sino? Antigamente, quando uma pessoa falecia, era algo normal também. Ninguém se apavorava. Quando eu era criança, perguntei para meu tio, por que os sinos estão tocando? Aí ele falou, porque a Dona Maria faleceu. Então fica calada. Ele ficou calado por 2 minutos, de cabeça para baixo. Então eu pensei, por que eu nem conheço a mulher, eu tenho que ficar calada por 2 minutos? Mas hoje que eu trabalho com morte, entendi que quando uma pessoa morre, eu também morro. Um pouquinho. Quando uma pessoa falece, eu, que sou parte da sociedade, também vou me apagando com ele. Porque não sou sozinha no mundo, somos sociedade. Então hoje eu estou aqui para convidar vocês a recuperar isso, a ter dor pela morte do outro, a não julgar, morreu aquele ladrão. Ainda bem, graças a Deus. Não sabemos o que levou ele a ser um ladrão. Que a morte do outro seja algo que mexe conosco e que nos convida a ser melhores pessoas. Então eu pensei, o silêncio dos sinos hoje, para mim, me faz pensar que nós como população queremos esquecer da nossa finitude. Porque quem morava nas cidades mais pequenas ou é mais velho, sabe do que estou falando dos sinos. Mas vocês que são mais novos nunca escutaram o sino. Então vocês não vão entender o sentido da morte do outro. Na antiguidade, como você fala? Na antiguidade, os médicos tinham aqueles muçulmanos, os gregos. Quando alguém entrava num processo ativo de morte, se eles entravam a intervir, era visto como um pecado, era visto como um atrevimento, como uma coisa
horrível de se ver, porque a morte antigamente era vista como um processo normal. E nenhum médico podia atrapalhar o processo. Observe aqui, o que o médico está fazendo aí? Dá para ver? O paciente está no processo ativo de morte. O que o médico está fazendo? Ele está sendo presença. Somente isso. Ele não precisa fazer mais nada, porque o processo de morte está lindamente organizado. Ele só precisava ficar aí. Não falo que não precisa cuidar da dor. Isso é cuidar da doença. Eu estou falando agora de pessoa. Olha aqui a atualidade. Como vemos o paciente que entra num processo ativo de morte. O que você vê aqui e o que você vê aqui? Aqui temos muitos recursos, verdade. E na outra não tinha recursos. O que mais? E temos tecnologia, o que mais? Na primeira, eles já estavam conformados com aquela morte que já estava por vir, e eles estão tentando de tudo para evitar aquele conflito. Isso. Antigamente, a aceitação era não ter sofrimento. O sofrimento não indica que eu não estou chorando. Eu choro, eu vou perder meu filho. Mas eu sei que não adianta reclamar, espernar, colocar tubos, sonda, lá. Eu estou torturando aquele que eu amo. E como médico ou como profissional da saúde, você está torturando um ser que você não sabe o que aí tem atrás da doença. Por isso que antigamente era isso. Eles respeitavam o processo ativo de morte. Hoje não. Hoje temos muitos recursos. Hoje realmente podemos dar vida. Prolongar a vida de um jeito que nunca antes se imaginou. Mas que vida? Que tipo de vida nós estamos prolongando? Olha que quantidade de aparelhos temos. E nenhuma pessoa por perto para falar, está tudo bem. Eu estou aqui com você. Não temos ninguém. Então eu quero falar com vocês. Alguém aqui já viu um morto? Levanta a mão. Quem viu um morto? Eita, todo mundo. Abaixa a mão. Quem aqui já viu uma pessoa em processo ativo de morte? Oh, que lindo! O que vocês aprenderam da pessoa que está em processo ativo de morte? Não aprendeu nada, que vergonha. Eu vou falar que vocês são bobones. Bobaços, bobaçones. A morte é a melhor escola de vida. A morte é o único momento onde ninguém que está na sala tem máscaras. Aquele que fingia ser assim super forte, não é mais super forte. Aquela esposa brava que estava chateada porque o marido traiu, não está mais chateada. O ser humano é amorosidade. E quando a pessoa está entrando na finitude, você não vê máscaras. Você não vê mentiras. Então eu te convido a participar de mais processos ativos de morte, mas a observar. Não estar parado com medo. Porque o medo deixa você cego, surdo, mudo. Fique perto, seja presença. E eu tenho uma novidade que elas não falaram. Elas não falaram que a morte não é uma doença. A doença é o câncer, a doença é
A esclerose não sei que e não sei quanto. A morte não é uma doença. A morte é o quê? É um processo. Assim como tem nascimento, tem morimento. Viu que palavra linda? Mas vocês que estão na área da saúde, vocês são gente legal. Eu acho que vocês são muito legais. O problema é que vocês nos olham, nós que não somos da área da saúde, nos olham como um corpo, com um rim lindo, com um coração estropiado, estragado. Vocês olham isso. Vocês olham biologia. Mas como a Adriana e a Flávia falaram, nós somos mais que isso. Meu filho de 14 anos não era um câncer cerebral. Ele era um adolescente, lindo por sinal, era gato. Ele era um adolescente que tinha medos. Ele era um adolescente que sonhava. Ele queria voltar na escola. Mas ele sentia tristeza de ver que a mãe não conseguia cuidar das irmãs. Então não somos biologia. Somos uma biografia bem completa, linda, com erros, com logros. Somos muito mais do que um corpo doente. E o que eu falei novamente, quando você fica perto de alguém que está pronto para partir, você descobre que não tem mais máscaras. É verdade, tudo é verdade. Aquele medo é verdade. Aquela lágrima é verdade. Aquele perdão é verdade. Então anote isso na sua cabeça e no seu coração. Morrer é normal. Olha aqui o processo. Você viu o processo? Nem sempre o processo é respeitado. Meu filho morreu de 14 anos, 15 anos. Ele não... Mas ele viveu um processo. E eu hoje estou grata, porque tive 15 anos de uma criança que hoje me tem aqui, que criou um projeto social. Então, morrer é normal. Vocês da área da saúde, quando um paciente vai morrer, não se preocupe, não é um fracasso seu. Só se fez uma prescrição errada. Aí se preocupe. Mas se você fez as coisas certinhas que a Flávia indicou, que seus professores indicaram, a morte não é um fracasso. A morte não é um erro para você resolver. A morte é um processo normal e que está lindamente desenhado. A morte faz parte da vida. Segunda coisa que eu quero que leve no seu coração. A primeira coisa é... Qual que era a primeira coisa? Eu sou professora, viu? Primeira coisa, a morte faz parte da vida. Segunda coisa, estou falando como acompanhante, como família. Fale a verdade. Seja honesto. No projeto Lopes, acompanhamos pessoas que têm um sofrimento extremo. E quando perguntamos assim, nós sabemos que eles estão em cuidados paliativos, né? E eu pergunto, mas seu tratamento é para quê? E ela, é para curar meu câncer. Hoje é a última radioterapia. Eu venci, estou curada. Mas dos 50% não sabe que não tem cura. Eles acham que vão ser curados. Eles ainda confiam no milagre. Porque vocês da área da saúde são medrosos, covardes. Falar de cuidado paliativo obriga vocês a falar da morte. Então vocês preferem não falar da morte e tacam mais quimioterapias,
Vamos pensar, eu levo meu avô no hospital, no pronto-socorro. No prontuário dele, fala que ele tem um câncer agressivo. Ele já tem 90 anos. Ele já entrou em processo ativo de morte. Eu levo no pronto-socorro porque eu não sei nada. O que você faz quando ele chega? Alguém já recebeu um paciente assim? A primeira coisa que você faz é o quê? Estão com medo de errar, né? A primeira coisa que vocês fazem é tacar um soro no paciente. Se você quer saber, fazer um teste de qualidade no hospital, se você vê que um paciente faleceu com soro e máscara de oxigênio, é uma mala prática médica. Porque o processo de morte não precisa nada disso. O corpo é tão sábio que ele vai se desidratando. Ele não quer mais beber, ele não quer mais comer. Mas eu, cuidadora que não sei, levo na Flávia para ela salvar meu paciente. E ela, com medo de eu xingar ela tacou soro. Para eu achar que ela está fazendo algo. Mas ela fez merda. Ela estragou o processo de morte daqui, meu pai. Meu pai ia morrer hoje e ela prolongou 5 dias de sofrimento à toa. Então hoje estou brava. Porque vocês não falam a verdade. Porque vocês fingem que fazem algo e não fazem nada. Então fale a verdade, a morte faz parte da vida. E por último, depois de eu xingar vocês, eu quero convidar vocês a entender. Vocês são a mão que abre a porta que traz luz, a porta que traz um bálsamo, um aconchego, uma porta que vai ajudar a essa pessoa a se reconciliar com sua biografia. Porque quando eu falo a verdade, eu dou a possibilidade dela escolher o que fazer com o tempo de vida que lhe resta. Não escute os familiares, porque os familiares somos bobos. Também somos bobos. E o medo faz que falemos coisas erradas. Então são vocês a nos educarem, a nos explicarem que as coisas não são do jeito que imaginamos. Que você pode abrir uma porta onde vai entrar luz. E essa luz vai trazer paz. Pode ser que não traz dias, mas vai trazer vida. Pode ser que você vai você vai deixar o paciente morrer em 2 dias, mas com um corpo controlado, sem dor, sem sofrimentos, e com a família pertinho. Então, a Flávia falou, né? Quando o corpo está com dor, o que você coloca? Fentanil, morfina, metadona. Isso é ótimo para a biologia, não é? Mas quando eu falo de biografia, o que podemos fazer? Não tem morfina que tira a dor do paciente? Será que eu vou sedar ele? Ou vou tentar entrar naquelas áreas que elas falaram da dor total? Aqui o lado social, o lado familiar, o lado espiritual. Então, manejo da dor é importantíssimo, a primeira. Mas temos mais dores e vocês têm que mergulhar neles. Porque vocês são pessoas cuidando de pessoas. Aqui eu coloquei isso para você nunca mais esquecer. Se você recebe um paciente que já está em processo ativo de morte, que você já tem que saber identificar, não encharque ele, não inunde ele, não enche ele de soro à toa. O oxigênio, quando a pessoa já está falecendo, eu sempre falo de Deus. Eu sempre falo que eu era crente. Não crente de religião. Crente de que eu acreditava muito em Deus.
Mas hoje eu falo que eu sou sapiente. Alguém sabe falar a diferença dessa palavra? Não? Quando eu fiquei no hospital por 7 meses, eu acreditava em Deus. Esta é uma garrafa, não é? Você sabe que é uma garrafa, você acredita que é uma garrafa. Você sabe que é uma garrafa. Então, ela é uma sapiente, ela sabe. Ninguém vai falar com ela que isto é um copo. O mesmo aconteceu com minha relação com Deus. Hoje eu sei. Eu não acredito nele. Eu sei que ele existe. Ele me carregou no colo. Então, eu quero finalizar minha fala com uma coisa. Teve um mestre, há muitos e muitos anos atrás, ele dividiu a história em 2 partes, antes dele e depois dele. Ele pregava muito amor, compaixão e cuidado. Mas, quando ele ia morrer, ele falou algumas coisas. Antes de ser crucificado, ele falou assim com seus apóstolos, com seus amigos, com as pessoas que ele amava. Ele falou: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que significa para mim, Paola, que é sapiente de que Deus existe? Ficai aqui e vigiai comigo. Para mim, traz na minha mente e no meu coração que nem o Filho de Deus, nem aquele Todo-Poderoso foi livrado de sentir dor e sofrimento. E que a única coisa que ele queria era alguém perto dele. Fica comigo. Fica comigo, por favor, eu estou com medo. Eu tenho tristeza, não me deixa sozinho. Estou acabando. Então, hoje, para finalizar minha fala, eu quero que olhe esta imagem. Será que você pode ser o Jesus na vida de alguém? Se você não acredita nele, não importa mais. Será que você pode levar um pouquinho de presença para alguém? Porque sua área vai exigir muito isso. Não julgamento, seja presença. Seja aquela mão que acaricia. Seja aquele abraço. Seja aquele contrabando, uma Coca-Cola. Seja alguém que faz a diferença na vida do outro. Eu quero que você pense no seu funeral. Todo mundo feche o olho e imagine você no funeral. Você vai gostar do que vai escutar? Será que eu vou chegar e vou falar: ai, ainda bem que a Flávia morreu, era tão chata. Ela fez sofrer tanto meu pai. Ou chegar e falar: nossa, a doutora Flávia era maravilhosa. Ela chegava e meu pai sorria. Ela chegava e meu pai esquecia que tinha dor. Porque a vida não é se eu sou um bom profissional, é se eu sou uma boa pessoa. Então, já que a vida é um sopro, deixemos lindas pegadas. Seja boa pessoa. Obrigada.